Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de dois países aqui da América do Sul, cuja base da economia é a agropecuária. Nós vamos falar sobre o Uruguai e o Paraguai. Bora pro vídeo! Territorialmente, o Uruguai ele é um pequeno país aqui da América do Sul. Ele está inserido na Bacia do Prata, juntamente com a Argentina e o Paraguai. E por esse motivo, esses países são conhecidos como países pertencentes à América Latina. O Uruguai ele é um país que tem baixas altitudes, com um predomínio de regiões com suaves ondulações, que são as chamadas coxilhas. Tem dois rios em destaque, o Rio Negro e o Rio Uruguai. Esses dois rios, eles nascem no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. O Uruguai ele tem um clima temperado, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e ele também é caracterizado por ter invernos bastante frios. A vegetação predominante são os campos, o que favorece então a pecuária, principalmente da criação de gado bovino e ovino. É um país que ele tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, sendo que a maior concentração populacional está ao sul do país, próximo à capital Montevidéu, que concentra aproximadamente 40% da população. A maioria da população uruguaia é formada por descendentes de italianos e de espanhóis. Lá no Uruguai, menos de 5% da população é descendente de indígenas e menos de 8% é formada por afrodescendentes. Isso é explicado pela colonização que desenvolveu atividades que não necessitavam de mão de obra escrava. A economia do país tem como base a exportação de carne, couro e lã, mas eles também se destacam nas exportações de trigo, soja, arroz e milho. O Uruguai é um país que até 1960 ele tinha índices na saúde, na educação tão bons que ele chegou a ser considerado como a Suíça sul-americana. Com o tempo foram surgindo problemas e isso acabou deixando então esse título para trás. Mas ainda assim, os índices econômicos e sociais são melhores do que muitos países aqui da América. Em 2015, a taxa de analfabetismo lá no Uruguai era de apenas 1,6%. Já a expectativa de vida era de aproximadamente 77 anos e 4 meses, e a mortalidade infantil ela estava na casa dos 9%. A industrialização uruguaia ela é pouco significativa, e o que existe está atrelado ao processamento de carne, de couro e de lã. Setores que têm crescido atualmente são os da celulose, de vinícolas e o setor de bancos. O Uruguai ele tem um grande destaque porque ele costuma inovar as leis do seu país, enfrentando então temas que são bastante sensíveis à sociedade antes de outros países. Para ter uma ideia, em 1907 ele foi um dos primeiros países do mundo a legalizar o divórcio. Ele foi o primeiro país da América Latina a conceder o direito ao voto feminino em 1932. Em 2007, o Uruguai permitiu a legalização da união de pessoas do mesmo sexo, o que conferiu uma série de direitos, então, para esses casais. E nesse mesmo ano, eles também aprovaram a adoção de crianças por casais homoafetivos. Em 2013, eles permitiram o casamento entre casais homoafetivos e nesse mesmo ano eles também legalizaram o cultivo, a venda e o consumo de cannabis. Já o Paraguai é um país com uma área com pouco mais de 406 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a um pouco mais do que o tamanho do estado do Maranhão.
A população do Paraguai é de quase 7 milhões de habitantes. O Paraguai ele tem um grande problema, porque assim como a Bolívia, ele não tem nenhuma ligação com o oceano. O Brasil ele estabeleceu um acordo com o Paraguai quando ocorreu a construção da Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná, sendo que o Paraguai ele então tem um terminal exclusivo no porto de Paranaguá, aqui no Brasil. O Rio Paraguai ele é muito importante e ele divide o país em duas regiões naturais, sendo uma delas o lado oriental e outra no lado ocidental. A região oriental, ela fica a leste do Rio Paraguai e ela é formada por planaltos de baixas altitudes. Tem solos muito férteis, caracterizando como a região agrícola mais importante do Paraguai. Lá se cultivam soja, que é o principal produto exportado pelo país, mas também, entre outros produtos, a gente encontra plantações de milho, tabaco, cana-de-açúcar, trigo e algodão. É uma região que está na zona tropical e tem uma boa distribuição de chuvas. Já a região ocidental, ela fica a oeste do Rio Paraguai. Essa região também é chamada de Gran Chaco e ela é caracterizada por um clima quente, sendo que o verão é bastante chuvoso e no inverno é bastante seco. Não é uma região muito povoada, sendo caracterizada pela criação de gado na forma extensiva, ou seja, é o gado criado solto no campo. Lá também se planta algodão e se costuma extrair o quebráceo, do qual se extrai o tanino, que entre outras coisas é utilizado para curtir e amaciar o couro bovino, e o quinino, que é utilizado para fabricar medicamentos. A economia paraguaia tem como base a agropecuária e são exportados o algodão, soja, sementes oleaginosas, óleos vegetais e carne bovina. Os principais países que recebem os seus produtos são os países aqui do Mercosul e também a Rússia, Chile, Itália, Turquia e Estados Unidos. O Paraguai, ele também recebe um valor significativo da energia produzida lá na usina hidrelétrica de Itaipu, que foi construída em parceria com o Brasil. O que acontece? Todo o excedente da energia não utilizada e que o Paraguai teria direito, ele vende para o Brasil. Uma outra questão é que o Paraguai também é muito conhecido por vender produtos falsificados. Inclusive, muitos brasileiros vão até o Paraguai para comprar esses produtos e revendem aqui no Brasil de forma clandestina, sejam em camelôs ou através de comércio ambulante. No ano 2000, o Paraguai criou uma lei chamada Lei de Máquila, a exemplo do que ocorre lá no México, objetivando o desenvolvimento econômico. Essa lei ela é diferente da que existe no México, pois lá no México, a venda dos produtos montados lá naquele país, ela ocorre exclusivamente com empresas lá dos Estados Unidos. Já no Paraguai não tem nenhuma exclusividade com nenhum país específico. Então, o objetivo do Paraguai é atrair empresas, indústrias que se instalem então lá no Paraguai para desenvolver economicamente o país. Quais são as vantagens oferecidas pelo Paraguai? Isenção de impostos para importação de matéria-prima e maquinários. As empresas contempladas pela Lei de Máquila pagam apenas 1% sobre o seu faturamento. Mas tem um detalhe. Essas indústrias, elas têm que, pelo menos por um ano, destinar os seus produtos para o mercado externo. Ou seja, a indústria ela não pode ter como objetivo aproveitar o mercado existente no Paraguai. Obrigatoriamente, ela tem que vender para outros países. Uma outra vantagem oferecida para as indústrias fica em relação à legislação trabalhista. Os encargos trabalhistas, que na verdade são aqueles custos que além do salário, o empregador ele tem que pagar uma série de benefícios, enfim. Então esses encargos trabalhistas, eles somam por volta de apenas 30% do salário do trabalhador.
Para ter uma ideia, aqui no Brasil esses encargos chegam a 100% do salário. Os trabalhadores lá no Paraguai, eles têm férias de apenas 12 dias por ano, sendo que eles vão ter direito a 30 dias apenas após 10 anos de trabalho. Uma outra vantagem em relação à energia elétrica, que é muito mais barata. Lá a energia ela custa mais ou menos a metade do que é cobrado aqui no Brasil. E esses incentivos, então, eles têm conseguido atrair um certo número de indústrias e cerca de 80% das indústrias que estão instaladas lá no Paraguai são de origem aqui do Brasil. Apesar disso, o Paraguai é um dos países mais pobres da América e eles contam com grandes desigualdades de renda, além de ainda serem muito dependentes de produtos primários derivados então de outros países. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Um beijo, até mais. Tchau!